Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar mais um pouco sobre a farmacodinâmica dos agentes anestésicos inalatórios. A imobilidade produzida no paciente submetido a uma anestesia com agente anestésico inalatório se dá devido a vários fatores, mas o seu principal mecanismo de ação acontece a nível espinhal, é onde ocorre a inibição de ativação de neurotransmissores tanto da liberação dos neurotransmissores como também da sensibilidade dos receptores a eles. Então ocorre diminuição da condutância ao cálcio, que vai causar uma diminuição da capacidade de liberação de neurotransmissor na fenda sináptica e também, como entra menos cálcio na célula, o acoplamento contrátil entre actina e miosina também fica mais reduzido. Isso leva a uma condição de facilitação do relaxamento muscular. Ocorre também, de forma mais secundária, de forma menos importante, a diminuição da ativação descendente no sistema córtico-espinhal, que vai diminuir, então, a capacidade de produzir contração muscular por essa via. Ainda em relação ao sistema neuromuscular, ocorre o risco em alguns pacientes, aqueles que têm a condição congênita de alteração dos receptores de rianodina no sistema retículo endotelial, a possibilidade de desencadeamento da hipertermia maligna quando em contato com agentes anestésicos voláteis. Bem, dito isso, os agentes voláteis, aqueles que são utilizados na forma de vapor, sevoflurano, isoflurano, o alotano, o desflurano, essas substâncias que são utilizadas vaporizadas, elas são capazes de desencadear a hipertermia maligna nesses pacientes suscetíveis, assim como a succinilcolina, que não é um agente inalatório, mas também tem a capacidade de desencadear esse efeito. Os agentes gasosos, óxido nitroso e xenônio, não têm essa capacidade, eles não desencadeiam hipertermia maligna. E a hipertermia maligna sabemos que é uma condição extremamente rara e extremamente grave, onde ocorre uma explosão metabólica devido a reações ocorridas a partir desse receptor de rianodina diferenciado, onde ocorre um aumento do consumo de glicose e de oxigênio e também um aumento da produção de CO2, levando a uma acidose mista metabólica e respiratória. Ocorre produção de calor, taquicardia, muitos pacientes que desenvolvem a hipertermia maligna, se não tratado imediatamente, ou mesmo alguns tratados sem a resposta adequada, podem evoluir com uma perda de líquido importante devido à grande hipertermia que apresentam, com evaporação de líquidos e perda de volume por esse mecanismo. Ocorre diminuição da capacidade contrátil miocárdica, hiperpotassemia, e muitos pacientes podem evoluir a choque cardiovascular e até a óbito. Então, uma condição extremamente rápida, extremamente grave, e os pacientes que já têm história familiar ou pessoal de hipertermia maligna ou de contratura masseterina após a indução anestésica com agente inalatório e ou com a succinilcolina devem ser pacientes marcados para não receberem essas substâncias, nem succinilcolina e nem os agentes anestésicos inalatórios do tipo volátil. Como dissemos, o xenônio e o óxido nitroso não têm risco de desencadear hipertermia maligna. Os agentes inalatórios ainda promovem um relaxamento uterino em pacientes gestantes e pacientes que vão ser submetidas a cesariana ou pacientes que vão ser submetidos à curetagem uterina
ou condições que precisam da contração uterina por algum motivo, não devem receber agentes voláteis e, se receber, deve ser em frações diminuídas, concentrações baixas, e para isso deve ser feita associação com outras substâncias que garantam a anestesia da paciente. Uma situação em que o agente volátil pode auxiliar nessas pacientes ginecológicas e obstétricas é aquela condição, por exemplo, onde a placenta está demorando muito a ser liberada, então precisa de manter o relaxamento para que haja a tentativa de retirada da placenta e assim, após isso, então, retirar o agente inalatório para que o útero venha a se contrair de maneira adequada. Uma preocupação que se iniciou com a utilização dos agentes anestésicos do tipo éster mais recentemente foi a produção de compostos a partir da metabolização ou da reação química entre o anestésico e o absorvedor de CO2, a cal sodada ou a cal baritada. Isso aí foi muito mais evidente com o sevoflurano, e essa reação entre sevoflurano e o absorvedor de CO2 levou à produção de uma substância chamada difluormetilvinil-éter, que é o composto A. Esse composto A, ele em altas concentrações, ele leva a metabolização pela beta-liase, principalmente em ratos, isso foi observado em ratos, e essa metabolização leva à produção de um álcool chamado tiol. Esse tiol ele é extremamente lesivo para os túbulos contornados proximais e pode levar à insuficiência renal. O aumento da produção de composto A é observado quando há a utilização de cal sodada ou cal baritada muito ressecada ou com baixo fluxo de admissão de gases. A alta temperatura que ocorre, uma reação exotérmica, leva à produção dessa substância, o composto A, ou trifluometilvinil-éter, que então, após essa metabolização em rato, pela beta-liase, produzindo o tiol, levou à observação de lesão renal nesses animais. Essa reação, porém, no homem não foi evidenciada, não foi até hoje diagnosticado nenhum caso significativo de lesão renal por causa do uso de sevoflurano. E o motivo aventado para isso é que o homem produz a beta-liase numa quantidade infinitamente menor do que aquela produzida pelos camundongos, cerca de 20 a 30 vezes menos no homem do que nos ratos, e então há uma produção menor de tiol e por isso não se observa essa alteração possível de lesão renal pela associação de sevoflurano utilizada juntamente com o absorvedor de CO2, mesmo em administrações prolongadas, mesmo com baixo fluxo de admissão de gases e mesmo com o absorvedor ressecado, não se observou no ser humano a presença de lesão renal por causa do composto A. Porém, há que se tomar os cuidados devidos, né? Utilização adequada do agente anestésico e da cal sodada, que se mostrou muito maior a produção quando se utiliza a cal baritada do que com a cal sodada, e alguns agentes mais modernos utilizados, alguns absorvedores de CO2, como esse Amisorb, que é utilizado nos Estados Unidos, ele apresentou uma estabilidade importante, apesar de ele ter menos capacidade de absorver o CO2, de reagir com o CO2 do que a cal sodada ou a cal baritada, ela também tem uma reação insignificante com o sevoflurano e não produz o composto A. Observou-se recentemente nos Estados Unidos a produção de sevoflurano genérico, e
que foi produzido com um teor de água inferior. E esse sevoflurano genérico lá, ele acabou produzindo um pouco mais de composto A, o que levou ao alarme das instituições americanas em relação a isso. Outro risco aparente é a produção de monóxido de carbono através dessas reações possíveis entre os agentes inalatórios e a cal sodada também. Essa produção de monóxido de carbono também é aumentada, principalmente quando o absorvedor é a cal baritada. Com a cal sodada a produção é um pouco menor. Também, quando o absorvedor tem pouco conteúdo de água, essa produção aumenta, e a produção também aumenta em situações onde há um grande aquecimento do absorvedor de CO2 utilizado por tempo mais prolongado. Observou-se que essa produção é muito mais importante com o desflurano, talvez porque a sua concentração é muito mais elevada, já que a sua potência é muito menor. Utilizamos o desflurano na concentração aproximada de 6%. É um pouco menor com o enflurano e muito menor com o isoflurano. O sevoflurano parece ser mais seguro em relação a esse risco, mas é muito importante a atenção em pacientes que tenham maior risco de se submetidos a essa concentração aumentada de monóxido de carbono, principalmente em pacientes pneumopata e mais ainda em pacientes tabagistas. Aqui um resumo de todos os efeitos dos agentes anestésicos inalatórios sobre vários sistemas orgânicos. Então, observamos que, com exceção do óxido nitroso, que tem um comportamento diferenciado, praticamente não alterando a parte cardiovascular, os demais agentes levam à diminuição da pressão arterial sistêmica devido principalmente à diminuição da resistência vascular sistêmica. Ocorre também uma diminuição da força contrátil miocárdica, mas isso é compensado até certo ponto pela diminuição da pós-carga, fazendo com que haja uma diminuição pequena no débito cardíaco. Ocorre aumento do volume corrente, diminuição do volume corrente com todos os agentes inalatórios, e essa diminuição do volume corrente leva ao aumento da pressão parcial de CO2, que ativa os centros respiratórios, que, embora ativados, eles são menos sensíveis e permitem aumento da pressão parcial de CO2. Ocorre aumento da frequência respiratória, mas esse aumento da frequência respiratória não chega a compensar o aumento do volume, a diminuição do volume corrente, e assim ocorre uma elevação da pressão parcial de CO2 se o paciente é mantido em ventilação espontânea. O óxido nitroso produz aumento da atividade metabólica cerebral, diferente dos outros agentes inalatórios, que diminuem a taxa metabólica com diminuição do consumo de oxigênio e glicogênio. Embora haja diminuição da taxa metabólica, ocorre um desacoplamento metabólico. Não há diminuição do fluxo sanguíneo cerebral como consequência dessa diminuição da taxa metabólica. Então, o fluxo sanguíneo cerebral acaba aumentando um pouco. A função neuromuscular é inibida por mecanismos já mencionados anteriormente, e isso leva a uma potencialização da ação dos bloqueadores neuromusculares adespolarizantes. Ocorre diminuição do fluxo sanguíneo tanto renal quanto hepático, menos intenso com desflurano e sevoflurano, e essa diminuição do fluxo sanguíneo em pacientes rígidos não leva a grandes consequências, mas em pacientes com a função renal diminuída ou com a taxa metabólica hepática reduzida por alguma patologia hepática pode levar a consequências maiores. A redução do fluxo sanguíneo hepático, que é mais intensa com o alotano, leva a um maior risco de lesão hepática devido à dificuldade de metabolização oxidativa de alguns subprodutos de metabolização. A taxa metabólica,
a metabolização dos agentes inalatórios é extremamente variável e conta com um ponto importante que é o coeficiente de partição sangue-gás. Por exemplo, o óxido nitroso e o desflurano, que tem um coeficiente de partição sangue-gás muito baixo, na ordem de 0,4 para o desflurano e 0,47 para o óxido nitroso, faz com que esse agente seja eliminado de forma extremamente rápida, e isso leva a uma taxa de metabolização muito pequena. Os outros agentes que são metabolizados atualmente, o desflurano 0,1%, o sevoflurano 5%. 5% é uma metabolização um pouco mais elevada, mas não leva à produção de subprodutos tóxicos em quantidade significativa. Então, os riscos por essa metabolização são muito pequenos. O alutano, que era metabolizado quando era utilizado, né, era metabolizado de forma mais intensa, cerca de 20% da taxa de metabolização levava à produção de subprodutos que levavam a um risco maior. O óxido nitroso é um agente que tem particularidades bastante interessantes quando comparado com os outros anestésicos, além de ele não ser um agente volátil, ele é um gás. Ele tem algumas particularidades que devem ser mencionadas e que levaram à preocupação na sua utilização e na inalação de frações menores por quem trabalha na sala de cirurgia. Entre essas preocupações estão algumas alterações possíveis na parte neurológica, cardiovascular, imunológica, hematológica, e a sua ação em receptores NMDA, que é o ponto de partida para a sua analgesia, para a forma de analgesia que ele produz. Ele tem também essa ação quando em recém-natos. Esse NMDA, que tem uma função importante no adulto nessa forma de interação de transmissão de impulsos dolorosos, impulsos nociceptivos, no recém-nascido ele tem uma outra conotação que pode levar à alteração na produção de mielina e alteração e formação de mielinopatias nos fetos ainda em formação. É uma possibilidade, é uma preocupação, embora ainda haja controvérsias em relação ao risco clínico dessa utilização. Também o óxido nitroso ele oxida o átomo de cobalto da vitamina B12, que é importante na metabolização da hemocisteína a metionina. Ela interfere com a ativação da metionina sintetase, levando a problemas relacionados à anemia megaloblástica, mielinopatias e outras complicações mais. Há também uma grande preocupação em relação à ação que o óxido nitroso exerce sobre o timidilato sintetase, que é uma enzima extremamente importante na formação do DNA e na síntese do DNA. Então, em fetos, isso poderia eventualmente levar a algum tipo de problema, embora também seja uma coisa um risco ainda sob bastante controvérsia, que é elencado entre os riscos potenciais do óxido nitroso. Além disso, o óxido nitroso é capaz de provocar disfunção endotelial, aumentar o risco de estresse oxidativo, entre outros problemas. Mas uma coisa interessante e favorável em relação ao óxido nitroso é a sua capacidade de manutenção do sistema nervoso autônomo em pacientes que têm menor reserva cardiovascular, aquele paciente que está mais hipotenso. Uma associação de meia cândida óxido nitroso ou mais um pouquinho para reduzir a cândida anestésicos inalatórios que podem levar a maior risco de hipotensão é uma situação favorável pela manutenção desse
desse tônus de sistema nervoso autônomo. Mas uma coisa importante são os riscos inerentes à sua utilização em clínica que devem ser bastante estudados e conhecidos. O risco de distensão de espaços fechados, como, por exemplo, pacientes que apresentam obstrução intestinal, pacientes que foi submetido a cirurgia oftalmológica com instalação de bolha de ar, cirurgias sobre o ouvido, onde há instalação de enxerto de tímpano, que pode eventualmente ser deslocado pelo aumento da pressão no ouvido médio, isso devido à maior facilidade que o óxido nitroso tem de passar através de barreiras e ocupar espaços vazios de forma muito mais importante do que o nitrogênio. Então, o óxido nitroso tem a capacidade de aumentar o volume de espaços que podem ser dilatados ou aumentar a pressão de espaços que são fechados e com menor complacência. Então, o paciente que foi submetido a uma neurocirurgia intracraniana e que manteve ali algum resíduo de ar e precisa ser reabordado, essa reabordagem nessa reabordagem deve ser evitado o óxido nitroso, porque aquele paciente que apresenta aquela bolha de ar no encéfalo, ele pode apresentar um aumento do volume daquela bolha de ar, aumentando a pressão intracraniana. Pacientes que apresentam embolia aérea, pacientes que tenham algum risco nessa utilização, o óxido nitroso deve ser evitado. Uma outra atenção também é em relação à possibilidade do óxido nitroso passar através da membrana, passar para o interior do balonete do tubo traqueal e em cirurgias muito prolongadas levar à isquemia de mucosa na traqueia, devido a esse aumento do volume do tubo traqueal. Também pacientes com catéter de Swan-Ganz, onde o balonete está mantendo insuflado, é importante que tenha esse cuidado de desinsuflar sempre que não está sendo utilizado, se estiver sendo utilizado o óxido nitroso, porque a pressão ali dentro vai aumentar e o volume do balonete pode aumentar também. Devido à maior distensão de alças, também o óxido nitroso acaba levando a maior incidência de náuseas e vômitos. É muito importante também a observação de pacientes que foram submetidos à cirurgia, principalmente cirurgia muito prolongada, e receberam óxido nitroso. Ao final da cirurgia, há um risco maior do paciente de desenvolver hipoxemia. Essa hipoxemia, chamada de hipóxia de difusão, ocorre porque ao inspirarmos ar a 21%, o ar ambiente, onde a concentração de oxigênio é baixa, no final da cirurgia, a saída de óxido nitroso em grandes quantidades, já que ele tem uma afinidade muito baixa pelo sangue, ele vai passar para o alvéolo muito rapidamente, ele vai diluir aquele oxigênio. Se o paciente estiver recebendo ar ambiente, a concentração de 21% acaba sendo reduzida a misturas hipóxicas. Então, em pacientes que receberam óxido nitroso, é muito importante manter a oferta de oxigênio em concentrações maiores, principalmente nos primeiros 5, 10 minutos, onde há maior risco de hipóxia de difusão, é o momento em que há maior eliminação do óxido nitroso, levando a maior risco de hipoxemia. Lembra-se também que o ponto de ebulição do óxido nitroso é menos 88,48 graus Celsius. Então, ele é extremamente vaporizável, ele é um gás. Para ele se transformar em líquido, ele tem que ser mantido a uma temperatura menor que menos 88, mais negativa ainda. Ou então, usa-se o aumento da pressão no continente, no cilindro de óxido nitroso, para que com o aumento da pressão você consiga transformar o gás em líquido. E por isso os reservatórios de óxido nitroso normalmente são preenchidos de forma tal
a aumentar a pressão em seu interior e o conteúdo ali dentro é líquido. E esse líquido ele é mantido a uma pressão de cerca de 50 atmosferas. Essa pressão ali no interior ela vai ser mantida até o consumo total daquela quantidade de líquido de óxido nitroso. Quando termina aquela quantidade de líquido pelo consumo, aí que você vai ter uma queda de pressão no interior do cilindro de óxido nitroso. E quando essa pressão começa a cair, é sinal que você já não tem praticamente nada de óxido nitroso a sair daquele cilindro. Quando iguala a pressão atmosférica, já não vai sair mais nada e é impossível manter aquele paciente recebendo o óxido nitroso. Então, para a gente saber como ele é durante todo o uso, enquanto tem quantidade suficiente, a pressão vai ser mantida, para a gente saber quanto tem de óxido nitroso, é preciso pesar o cilindro para saber quanto de líquido tem lá dentro. E aí, só sabendo quanto de líquido tem lá dentro, você sabe quanto tempo você tem de oferta de óxido nitroso. Então, esse é um ponto importante. Alguns hospitais ficam se baseando só naquela pressãozinha ali marcada no manômetro do cilindro, esquecendo que essa pressão vai ser mantida durante todo o consumo daquele conteúdo líquido que tem ali dentro. Enquanto vai sendo utilizado, uma parcela do líquido vai vaporizando, preenchendo o espaço que foi perdido pelo consumo. Outro agente anestésico gasoso, que não é vapor, como o halotano, sulfurano, desflurano, ele é gasoso como o óxido nitroso, é o xenônio. O xenônio é um gás nobre presente na natureza, extremamente diluído, é uma quantidade muito pequena, cerca de 0,05 partes por milhão de ar. Ele tem uma capacidade de produzir anestesia, que já foi detectada e testada, através da ação principalmente em receptores NMDA. Ele tem a capacidade de produzir essa anestesia, mas ele é extremamente fraco, a potência é muito baixa, leva a sua CAM a ser em torno de 71%. Então você precisa oferecer cerca de 71% de xenônio, se você for utilizar ele diluído apenas em oxigênio, o que geraria uma concentração de oxigênio muito baixa, ainda segura, mais baixa em relação às anestesias que normalmente utilizamos, com FO2 de 40%, 50%, 60%, dependendo do caso, e então seria uma substância a ser utilizada com associação de outras. Mas é uma substância que já demonstrou ser extremamente inerte, uma taxa de metabolização muito baixa devido ao seu coeficiente de partição sangue-gás ser o menor quando comparado com todos os outros agentes anestésicos. Seu coeficiente de partição sangue-gás é de 0,115. Ele não é poluente, já que ele é presente na natureza, então a sua eliminação não levaria a problema nenhum, como o óxido nitroso já foi demonstrado que ele aumenta a dispersão da camada de ozônio, ele é poluente, ele tem riscos ambientais importantes. Não, o xenônio também não tem ação cardiovascular, não tem risco de produzir a hipertermia maligna, mas ele é extremamente oneroso, ele é muito caro para se obter em quantidade suficiente para uso clínico, então o seu uso foi apenas experimental e aguarda-se mecanismos de tornar a sua produção menos onerosa para começar então a sua utilização. Outra coisa importante em relação ao xenônio é a sua potencial capacidade de diminuir a apoptose, levar a uma pretensa neuroproteção, cardioproteção, devido a pré-condicionamento que pode ser presente, como em alguns outros agentes anestésicos, mas ainda
não se tem testes, não se tem estudos suficientes para que isso seja uma afirmação. Foi observado, então, a cardioproteção promovida pelos agentes inalatórios. Praticamente todos já foram testados e praticamente todos parecem apresentar essa capacidade. Sevoflurano, desflurano, isoflurano, até o xenônio parece ter essa capacidade também. E esse mecanismo é um mecanismo semelhante ao que ocorre naquele pré-condicionamento hipóxico, onde células mantidas sob hipóxia durante pequenos períodos de tempo levariam à produção de cascatas enzimáticas que protegeriam contra períodos de hipóxia mais prolongadas algum tempo depois. Então, esse pré-condicionamento isquêmico gera algumas reações que foram divididas em substâncias ou reações de fase precoce e reações de fase tardia. Esse mecanismo que acontece no pré-condicionamento hipóxico, ele é meio mimetizado quando da utilização de agentes venosos. Na fase precoce, principalmente relacionado a receptores de bradicinina, adenina, receptores de opioides, mas principalmente relacionados à ativação de canais mitocondriais de potássio, que garantiriam uma certa proteção nas primeiras horas de pós-operatório. Na fase mais tardia, que aconteceria depois de 24 horas, durante algum tempo, 2, 3 dias, estariam mais relacionados à produção de óxido nítrico sintetase, a ativação e produção de superóxido desmutase e também a produção de algumas proteínas conhecidas como proteínas de choque térmico que estariam envolvidos nesse processo. É importante lembrar apenas que esses mecanismos de pré-condicionamento podem ser inibidos tanto pela hiperglicemia quanto pela utilização de sulfonilureia. Por isso, aconselha-se em indivíduos que vêm utilizando sulfonilureia que ela seja suspensa 2 dias antes em pacientes que vão ser submetidos a procedimentos de maior risco. A sulfonilureia ela agiria diminuindo a capacidade de cardioproteção, portanto, é aconselhável que não seja mantida, pelo menos durante os 2 dias que antecedem esses procedimentos. Os últimos anos premiaram o mundo com uma grande preocupação em relação a métodos de redução da produção de gás carbônico e proteção à camada de ozônio, tentando reduzir o aquecimento global e a poluição ambiental de uma maneira geral. As sociedades de anestesia ao longo do mundo, levando isso em consideração, começaram a se preocupar também com alguns agentes anestésicos que têm essa capacidade. E aí, a Sociedade Americana de Anestesia, ela publicou alguns artigos, algumas orientações, manifestando a preocupação no controle dessa questão, mostrando recursos para que se evite, na nossa atividade profissional, o comprometimento dessa atmosfera já tão prejudicada. Percebeu-se que tanto o desflurano quanto o óxido nitroso são agentes muito poluentes, eles têm capacidade de destruir a camada de ozônio e por isso foram iniciadas campanhas para diminuição da emissão de carbono através da redução de uso de desflurano, que praticamente já iniciou-se o desmantelamento dos esquemas de produção do desflurano e também a redução do uso do óxido nitroso quando possível. O documento apresentado no diapositivo anterior, relacionado à Sociedade Americana de Anestesia, ele cita algumas ferramentas que existem online para mensuração de custo e de produção de CO2 a partir da utilização dos agentes anestésicos. Então, eu utilizei uma das ferramentas, o nome dela está aqui embaixo, Anesthetic Impact Calculator, e fiz 6 exemplos testando e printei o resultado de cada um deles. Então,
utilizando uma mistura de meio litro e 0,7 litro por minuto, meio litro de oxigênio por minuto e 0,7 litros de ar comprimido por minuto. Vai dar uma mistura de oxigênio com ar com o fluxo de admissão de gases de 1,2 litros por minuto. Isso, se eu não abrir o vaporizador, não vai gerar essa parte aqui, esse lugarzinho onde está 00, significa que eu não abri o vaporizador do desflurano, e se eu não abrir, eu não estou aumentando a produção de gás carbônico, e se eu não abrir o sevoflurano, eu também não estou produzindo nada. Se eu não tivesse aberto o isoflurano, também não estaria aumentando o CO2 ambiental. Mas eu abri aqui o isoflurano na concentração de 1,2, que é próximo da CAN em adulto de idade média, e isso começou a produzir o CO2 na quantidade de 3,4 quilos por hora. Então, se eu utilizar o isoflurano em mistura de ar comprimido com oxigênio, eu não abrir o óxido nitroso, ele vai produzir 3,4 kg de CO2 por hora. Nesse outro exemplo, eu, ao invés de abrir o vaporizador do isoflurano, eu abri o sevoflurano numa concentração de 2,2, também próximo da CAN para um adulto médio. Isso vai gerar uma quantidade de mais ou menos metade do que o isoflurano gerava em concentração equipotente. Então, aqui gerou 1,7 kg de CO2 por hora, metade do que o isoflurano em concentração isopotente geraria. E aí depois eu fiz outro exemplo na mesma ferramenta, ao invés de utilizar o isoflurano ou o sevoflurano, eu abri o desflurano na concentração de 6,4%. Foi uma concentração que eu escolhi, próximo da concentração de CAN do desflurano em adulto, e olha quanto que aumentou a produção de CO2, 86,1 kg por hora. É muito mais do que o produzido pelos outros agentes anestésicos. O desflurano é extremamente poluidor. Agora, nos exemplos de baixo, eu, ao invés de abrir o ar comprimido, eu vou dar uma mistura de oxigênio com o óxido nitroso. Se eu não abrir os agentes anestésicos aqui nos vaporizadores, só o óxido nitroso que eu abri aqui no fluxômetro vai gerar uma produção de 23,5 kg de CO2 por hora. Eu não abri o desflurano, não abri o sevoflurano. E quando eu abrir o isoflurano, eu vou vou produzir uma quantidade de CO2 que vai ser igual a produzida pelo óxido nitroso mais o produzido pelo isoflurano. Então vai ser 23,5 mais 3,4. Vai dar algo em torno de 27 quilos de CO2 por hora. É bastante. Isso aqui já é a influência do óxido nitroso. Então, o óxido nitroso ele não chega a produzir tanto CO2 quanto o desflurano, mas ele também é bastante poluidor. Nesse outro exemplo, ao invés do isoflurano, eu abri o sevoflurano, que na associação com o óxido nitroso vai aumentar a produção de CO2 para 25,1. É menos do que com o isoflurano, como era de se esperar. Aqui em cima também ele era menos, aqui vai ser menos também. A influência aqui maior sendo a do óxido nitroso. Agora, pessoal, vejam aqui, eu vou oferecer nesse último exemplo o oxigênio com óxido nitroso mais o desflurano. Olha a quantidade de poluição que eu vou produzir graças a isso. Então, isso é uma forma que eu consegui para explicar, para demonstrar de maneira mais ou menos prática, como o desflurano é um agente poluidor e por isso ele está sendo retirado do mercado, mas também o óxido nitroso ele leva a uma produção de CO2 bastante expressiva
e deve ser utilizado apenas em situações especiais, com bastante cuidado e carinho. Bom, aqui terminamos então nosso terceiro vídeo sobre farmacodinâmica dos agentes inalatórios. Espero que tenham gostado do conteúdo, tentamos trazer algumas novidades. Muito obrigado pela companhia e quem gostou, dê um like aí, compartilhe nosso vídeo. Muito obrigado, até a próxima.